De volta ao Talks P3C 2025, eu sou Ludmila Botas. Contamos agora com a participação da Vinci Compass, com o Gustavo Valente aqui conosco, a quem eu vou pedir já que prontamente se fale um pouquinho com o nosso público, conta um pouco sobre a sua trajetória, sua atuação na Vinci. Por favor, seja bem-vindo. Bem, obrigado, Ludmila. Primeiro agradecer a Necta aqui pela, contribuição com esse evento grandioso que é para a infraestrutura brasileira. Meu nome é Gustavo Valente, eu sou Principal na Vinci Compass. A Vinci Compass é uma gestora brasileira, criada em 2009. Muito embora os sócios fundadores da companhia atuavam junto no mercado de investimentos já faz, desde o final da década de 90, antigo Banco Pactual, a Vinci acabou sendo uma companhia fundada por esses sócios que trabalharam muito tempo junto do Pactual e sempre olhando investimento privado na economia. Então, eu atuo na área de infraestrutura da Vinci, muito embora a Vinci tenha uma gama de serviços a serem oferecidos em termos de atuação em investimento. Então, desde Private Equity, temos investimentos muito conhecidos no Brasil, como a Domino's, mais recentemente com a aquisição do Outback no Brasil, a área de infraestrutura onde eu atuo, dos maiores casos de sucesso de investimento da Vinci em infraestrutura é a Companhia Equatorial, que é uma das maiores corporações de energia no Brasil. Assim como também muito reconhecida pelo investimento no mercado imobiliário, mercado de crédito. A Vinci atua em todas as verticais, quando a gente fala de investimentos alternativos, que é o nosso core. Mais recentemente, a gente adquiriu a Compass, fez uma combinação de negócios com a Compass, então por isso que a antiga Vinci Partners hoje é Vinci Compass, antes muito focada no mercado local, embora com atuação em termos de clientes / investidores do mundo todo, e hoje muito mais fortalecido com a parceria com a Compass, onde a gente tem atuação muito forte na América Latina, então Chile, Argentina, Colômbia, Peru, complementando bastante a nossa atuação e hoje com uma ambição de ser, ao olhar dos investidores estrangeiros, a porta de entrada para qualquer investidor internacional, olhando a América Latina, não apenas o Brasil, como era o passado. Temos mais ou menos 300 bilhões de reais sobre ativos e, obviamente, isso é uma jornada que a gente finalizou agora em setembro com essa combinação de negócios e vamos seguir com esse caminho aí de crescimento e diversificação que é o nosso foco, em especial em termos de geografia na América Latina. Eu, pela Vinci, atuo, como eu falei, na área de infraestrutura, eu sou Principal, atuei historicamente olhando o setor de transporte e logística, com rodovias, portos, e mais recentemente também a parte de água e saneamento. Então eu tenho um pouquinho nos principais setores aí da infraestrutura no Brasil. A gente tem uma experiência muito grande no setor de energia também, quando fala de infraestrutura a gente já teve bastante experiência e no meu caso, assumi mais recentemente uma função que eu fiquei muito feliz de poder estar contribuindo, que é não somente atuar do lado do investimento privado, olhando, leilões, fusões e aquisições, etc., diversos tipos de transação, mas com o olhar do investidor. E agora, mais recentemente também, a gente venceu um processo competitivo elaborado pelo governo federal para ter a gestão de um fundo que é voltado para a estruturação de projetos PPPs e concessões, além também de criação de instrumentos garantidores e também um terceiro papel que é importante, que é olhar também fundos de investimentos. Então a gente investe em fundos de investimentos para poder, obviamente, ajudar aqui no desenvolvimento desse mercado. E todos eles voltados para a parte de PPPs e concessões. Então, quando a gente fala de estruturação própria, PPPs e concessões, quando a gente fala de instrumentos garantidores, também com esse olhar, seja garantindo parte do pagamento do poder concedente, do subnacional, que são as famosas contraprestações de PPPs, como também, eventualmente, suportando a própria concessionária, com garantias de financiamento, etc. Então, isso é um tema que eu fico muito, muito feliz de poder estar participando, além dessa experiência que a gente tem no mercado privado. Então, já pegando o seu gancho, que falou sobre concessões, eu queria que você nos dissesse, nos contasse qual a visão da Vinci Compass sobre a evolução dos modelos de concessão no Brasil. Há espaço para aprimoramento nos contratos e nas garantias oferecidas? Vamos lá, de fato, a gente tem uma história longa, falando em concessão. Eu lembro, uma das primeiras que foi a concessão da própria Via Dutra, que conecta aqui Rio e São Paulo. Obviamente que os contratos têm evoluído de fato, a rodovia já é um setor consolidado, a gente tinha ali poucos casos no passado, já temos projetos não somente a nível federal, mas também como a nível estadual, bem diversificado. Saneamento, que é um setor que eu acompanho, por óbvio também, principalmente aí com o novo marco, a gente trouxe aqui mais segurança jurídica para os investidores através de criação de leis.
Energia também, como eu falei, né, a gente iniciou a nossa jornada, e aí mais especificamente com a privatização da distribuidora de energia lá no final da década de 90. Né, hoje temos diversos players privados atuando não somente na privatização, mas também na geração de energia e na transmissão de energia, né, na parte de distribuição da privatização, mas como um todo. Então, assim, de fato, os setores de energia, por exemplo, e rodovias já se consolidou bastante, né? Óbvio que, pegando o caso de rodovias, ainda tem alguns riscos que são importantes, né? Mas que a gente vê com bons olhos movimentos do poder concedente que têm evoluído. Por exemplo, riscos de demanda, né? É quase que um dogma você falar de riscos de demanda em rodovias com compartilhamento com o poder concedente. Isso já é uma realidade, né? Já tem contratos que você tem a famosa banda, né, de demanda, ou seja, se você está um pouquinho abaixo, você está no risco, um pouquinho acima do que era esperado, também está no risco, mas depois, tanto, obviamente, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco, se está um pouquinho abaixo, você compartilha o risco com o poder concedente, mas também se está o ganho acima do projetado, você também tem esse compartilhamento. Então, isso são evoluções de riscos que a gente sempre, do lado do investidor, né, discutia, né, com o poder concedente, seja o governo federal, governos estaduais, estruturadores, e a gente já consegue ver uma realidade. Né? Falar um pouquinho, por exemplo, também de saneamento, água e esgoto, né? Nós tivemos a possibilidade, né, de vencer um leilão, né? A gente é concessionário no Rio de Janeiro, no antigo Bloco 3, né, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e outros 17 municípios, incluindo a região metropolitana, diversificados ao longo do estado. Né? Antes não era uma possibilidade aqui nossa, né? A gente via com um pouco mais de risco olhar esse setor, muito embora a gente tivesse olhado a oportunidade, mas hoje, né, com a criação da figura da ANA, né, o incentivo à participação do capital privado, a gente consegue ter mais segurança nos contratos que têm sido elaborados. Né? É o mundo perfeito? Não. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, da parte de perdas de água, que é um indicador importante quando a gente faz a avaliação de um negócio como o de água e esgoto. Né? No final, a gente está produzindo água e não está sendo faturada. Né? No final, um pouco isso. Ainda tem uma discussão sobre o compartilhamento desse risco. Né? Qual o tema aqui quando a gente fala da perda? Quando a gente faz um processo de diligência, né, numa concessão como essa, no âmbito de um leilão, você não consegue ter acesso ao indicador, né, de uma forma mais precisa. Né? Esse é um trabalho que você precisa assumir a rede, enfim, ter todo um trabalho, uma gestão, né, que muitas vezes a antiga empresa pública não teve, né, enfim, a oportunidade de fazê-lo. Então você tem um risco muito grande de estar assumindo uma premissa de perdas que é disponibilizada nos estudos, né, que a gente sabe que em 90% das vezes ou mais, tá, esse número está errado, e normalmente é para baixo. Então isso já está gerando uma discussão nos contratos. Então são riscos que a gente começa, enfim, né, a ter aqui um outro olhar, né, na medida que os contratos têm evoluído. Mas, de novo, né, o novo marco já foi um ganho enorme para que a gente pudesse, por exemplo, participar desse tipo de segmento e atuação em infraestrutura. E por último, que eu acho também super importante, vou citar dois aqui para não ser muito longo na resposta, é falar sobre os riscos de inadimplência, né? Que do lado do caso de água, esgoto, a gente já consegue, enfim, ter uma atuação, a gente entende esses riscos, né? Na parte de distribuição de energia, já era um tema que, enfim, né, tinha aqui uma certa sinergia com o que a gente viu desde o final da década de 90, porém, quando a gente fala de resíduo sólido urbano, né, que infelizmente no Brasil a gente também não tem uma realidade muito favorável, né? Cerca de 40% dos resíduos que são gerados no país, eles não têm uma destinação adequada, tá? E é um serviço que também precisa de cobrança, né? E a gente ainda se perde um pouco aí, né, na questão de ser associado com o IPTU, né, que tem muito inadimplência, aí não tem a cultura do pagamento da taxa de lixo, né? Aqui em São Paulo tivemos no passado, né, uma questão política, né, que acabou enfraquecendo um pouco esse discurso, mas assim como a água, assim como o serviço de energia elétrica, o pagamento é fundamental para que a gente possa, obviamente, reduzir, né, a questão do lixão, que eu comentei, que é a destinação inadequada do resíduo sólido urbano, mas também ter, obviamente, aqui um impacto positivo na saúde, enfim, da população como um todo. E o último que eu queria comentar é sobre o risco de pagamento de contraprestação. Tá? A gente tem aqui as PPPs, né, que precisam de pagamento por parte do poder concedente, seja um município ou um estado. Então essas garantias de pagamento também são uns riscos que a gente olha com bastante cuidado. E no âmbito desse fundo que eu comentei, que é o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, o FDIS, que a gente venceu o chamamento público no passado, a gente vai ter a possibilidade não somente de atuar na estruturação, como eu falei, mas também de auxiliar nessas garantias adicionais de processo, do projeto. Vamos resolver o problema de longo prazo? Não, porque a gente não tem capacidade financeira através do fundo de garantir um pagamento de contrato de 20 anos, 30 anos, que é um pouco a realidade de infraestrutura no Brasil.
mas a gente pode sim dar um conforto adicional, criando um instrumento que dê um fluxo de 6 meses de pagamento, para ajudar, enfim, a conciliar, diria assim, uma situação de não pagamento pelo poder concedente, tentar arrumar a casa e garantir que a operação siga recebendo o seu fluxo de caixa por 6, 12 meses, enquanto é resolvido o problema mais sério, que é a de falta de pagamento por poder concedente. Tá? Legal. Gustavo, você já falou então de contratos, de garantias, falou bastante de riscos também, da parte de pagamentos, mas eu queria entender um pouco sobre os critérios ESG, porque eles se tornam cada vez mais relevantes para os investidores, né? Então, como é que a 20 Compass ela tem incorporado essa pauta nos seus projetos e nas decisões dos investimentos? Falar sobre critérios para a gente finalizar. Tá bom, vamos lá. Eu acho que isso é um ponto super importante, né? A 20, muito embora a gente tenha visto aqui, desde a pandemia, esse tema ficou muito forte, Ludmila, assim, realmente, né, enfim, com a situação que todos viveram ao longo, né, desse período aí de confinamento e tudo mais, mas a 20, desde a sua fundação, já vem atuando na vanguarda, eu diria aqui, das gestoras em relação a como, né, seguir os principais princípios aqui ESG, quando essa sigla não era muito bem, né, divulgada como é hoje, graças a Deus, né, porque é algo importante para a sociedade como um todo. Então, somos signatários, né, de um programa, enfim, da ONU, dos melhores princípios em relação, né, à sustentabilidade. Né, temos investidores desde 2017 que seguem muitos princípios ESG, multilaterais, né, como, enfim, o AFC, né, o BID. Então, isso está no nosso DNA. E mais recentemente, diria que desde 2021, mais ou menos, através dos nossos fundos, aqui falando de infraestrutura, a gente também está tendo iniciativas de fundos que seguem de forma, diria, acima do que é requerido pela lei, os atributos ESG. Tá? Então, a gente segue, por exemplo, através desse fundo, os princípios do padrão de desempenho do IFC. Né? O IFC ele é referência em padrões de desempenho para questões ambientais e sociais. Então, através desse fundo, todos os investimentos em infraestrutura, a gente segue esses padrões. Tá? Digo aqui um parênteses importante, a lei brasileira já é muito sólida em diversos aspectos ambientais, trabalhistas, etc. Tá? Então, a gente segue a lei brasileira, que já é muito sólida, e mais um pouquinho, né, que é o que fornece aqui os padrões do IFC. Fora isso, temos também políticas de integração, né, de diversidade e inclusão, né, dos nossos funcionários, que também seguem nossas companhias investidas. Né. A 20 hoje é uma companhia após a fusão de 600 funcionários. Né. Mas quando a gente olha, antes eram cerca de 200, 250. Quando a gente olha as nossas investidas, esse leque é muito maior. Né. Só nossa concessionária de água e esgoto são cerca de 1.500 funcionários. Então, todas essas práticas que nós temos na gestora, através das políticas de investimentos, a gente também está seguindo aqui, né, na nossa investida. Então, assim, o que eu poderia dizer é que a gente segue de perto, tanto no investimento, e quando falo desse fundo, do FDIS, igualmente. Né? Então, quando a gente vai selecionar um projeto, então questões de impacto em comunidades tradicionais, impacto do investimento em áreas de proteção ambiental, a gente olha antes de tomar a decisão de assinar o contrato. Né? Porque a gente sabe das dificuldades, dos impactos que esse tipo de investimento pode ter, não somente do financiamento que a gente faz para os estudos da estruturação, mas principalmente da concessionária. Então, a gente de antemão olha esses aspectos, governança de quem a gente está contratando, background check, enfim, coisas que para muitos parecem ser muito básicas, mas a gente faz porque tem... Exatamente, a gente faz porque exatamente quando esse projeto estiver rodando, né, a gente consegue pelo menos antecipar algumas demandas que de fato serão dos investidores como um todo e também da sociedade. Maravilha, então a gente contou aqui com a participação de Gabriel da 20 Compass. Meu muito obrigada por estar aqui conosco. Nosso agradecimento e ficamos por aqui. Obrigada a vocês que estiveram conosco aqui. Muito obrigado, Ludmila, é um prazer.